Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado. Hoje a gente está aqui com o Marcos Vinícius Pereira, que é um grande experiente no mercado, e vai falar um pouquinho também das novidades, né? Eu não vou fazer spoiler aqui também, vou deixar ele contar um pouquinho sobre essa parte educacional e outras atividades em relação a investimentos. Marcos, muito bem-vindo, obrigado. Pela presença. Primeiro passo que a gente sempre faz aqui é, se possível, você puder se apresentar aqui. A gente vai entregando a idade, né? Vamos falar aqui um pouquinho desses últimos 18 meses, aí, um pedacinho um pouco maior, né, de experiência. Um pouquinho da sua história no mercado financeiro, como a gente chegou até aqui. Depois a gente vai falar, lógico, sobre futuro, né? Mas vamos dar um passo para trás para falar um pouquinho sobre passado, experiência, né? Crises, né? Crises, bolhas e bull markets, bear markets, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas acho que a primeira pergunta também lógico, falar um pouquinho da carreira, mas é sempre aquela relação entre a academia e o mercado de trabalho, o mercado financeiro, né? Será que é necessário? Será que é suficiente? Será que são condições que são determinantes, né? Olhando para a sua bagagem também junto com o mercado, com a academia, né? Com a escola, como é que isso conversa, né? Com o dia a dia, né? Do mercado financeiro, né? Sempre aquela pergunta assim, precisa ser economista, precisa ser administrador, precisa fazer pós-graduação, como é que é essa relação do conhecimento junto com a prática, né? Enfim, acho que já adiantei uns pontos importantes. Perfeito. Primeiro, obrigado. Obrigado, senhor, pelo convite. Bom dia a todos. Em relação ao que você diz, academia com o mercado, é importante? Sim, é importantíssimo o conhecimento. É imprescindível o conhecimento? Sim, mas você precisa ser um economista ou especificamente um administrador para atuar no mercado? Eu acredito que não. Tá? Embora isso abra inúmeras portas, você pode muito bem ter alguma outra graduação, algum outro estudo e acabar se especializando nisso. A gente sabe que é o que tem acontecido de alguns anos para cá com essa questão de disseminação de agente autônomo de investimento, todas essas coisas que acabaram levando esse aumento exponencial do número de CPFs na Bolsa. Teve a questão do Covid, que isso ajudou demais também. A gente teve aí multiplicado basicamente por 10 a participação de CPFs na Bolsa entre antes e pós-Covid. A gente foi de 500 e poucos mil CPFs antes de 2020 para basicamente 5, 6 milhões de CPFs aí final de 2023, né? Então, colocando tudo isso no papel, é importante? Com certeza. É imprescindível? Não. O que mais precisa? Cara, não adianta, mas quanto mais você trabalha, mais a sorte vai te achar. E esse eu acho que é a grande receita. Trabalho, esforço, a sorte te acha. Quando eu digo a sorte, o que é? De começar a trabalhar com grandes nomes, pessoas que acabam sendo grandes mentores, as pessoas que estávamos falando agora, inclusive antes de começar, que te ensinam realmente o que você precisa no mercado. Que o mercado, basicamente, você tem que entender que o mercado ele é soberano. O mercado, você é um eterno aprendiz dele, né? Então, é o que a gente gosta de falar, aquela teoria do long life learning. Quando você está no mercado, basicamente é isso que acontece. Porque todo dia é um aprendizado novo, todo dia é uma coisa nova que você vive, ou alguém que está junto com você experiencia e você acaba vivendo isso também. Boa. O Marcos, só te interrompendo aqui, mas passando um pouquinho pela sua bagagem em algumas casas, é difícil falar isso, né? Mas aqui a gente arruma amigos e inimigos, né? Mas não inimigos, né? Mas se você pegar um pouco das casas aqui que você já passou, quem que você fala assim, essa casa realmente foi uma aula, uma experiência, uma bagagem, me ensinou pra caramba. Lógico que ao longo do tempo essas casas vão crescendo, vão diminuindo, vão entrando nos mercados, enfim, algumas já foram tradicionais, né? Mas quem você acha que foi uma escola aqui para você dentro da sua bagagem, dentro de algumas instituições que você já passou? Eu tive alguns nomes, algumas pessoas que me ajudaram demais nesse meu tempo de mercado, tá? Mas em relação a nome de casas, eu vou deixar aqui 3 nomes, basicamente. Primeiro grande nome que foi minha grande escola, a CETIP, na qual eu tive a felicidade de trabalhar diretamente com o Roberto Dagnoni, que é um cara nota 1 milhão, não tenho nem o que dizer.
Logo depois Você disso, fazia o que lá na CETIP? a gente estruturou a área de M&A, novos negócios, e aí comecei a trabalhar com o Rato na área de produtos também. Basicamente era isso que a gente fazia. Da CETIP, teve algumas mudanças, enfim, comecei outros negócios, e aí conheci o Maurício Abad, no Morgan Stanley em Nova York, junto com o Marcel, e aí começamos a estruturar a área de produtos lá para Wealth, para grandes fortunas, levando pessoas do Brasil para lá. E junto com isso, concomitante, fizemos isso também em Genebra, com o pessoal que eu comentei com você da Safran Co, família Safidi, que eram os donos do Banco Cidade. Legal. E lá operamos dentro da estrutura do Julius Baer, que inclusive a maior trading floor do mundo é lá no Julius Baer, a coisa mais linda que tem. Então, esses 3 nomes me trouxeram grandes bagagens, tá? Basicamente no sentido de lidar com pessoas e lidar com o mercado, tá? E em relação à parte técnica, na época de faculdade, 2 nomes que se destacam, os 2 nomes que a gente até conversou, que é o Marco Antônio e o Leonel Caetano, que desde o primeiro semestre lá, bolsa, derivativo, enfim, isso a gente está falando 2007, ou seja, logo no começo mesmo, são 17, 18 anos. E o próprio São Vicente, que me ensinou derivativos, então é o pai de derivativos hoje vivo, então é uma coisa surreal ter tido essa sorte, porque literalmente teve que ter esforço, com certeza, mas sem sorte não adianta. A sorte que eu digo é estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Boa. O Marcos, quando você falou assim, pô, a pandemia trouxe muita gente para a bolsa, né? E aí acho que a pergunta primeiro mais simples assim e direta, será que são as pessoas certas para a bolsa no sentido assim, será que elas estão preparadas para viver oscilação, volatilidade, conhecimento, enfim, fazer esse investimento? Porque até recentemente, se falo memória, parece que os indicadores da B3 eles começaram a bater um pico, assim, né? Em termos de quantidade de pessoas, até o ano passado foi um ano de muito saque nos fundos, né? Olhando para os fundos especificamente. Então acho que essa é a preocupação educacional, que já a gente vai falar sobre a novidade, né? Mas essa é a minha preocupação, assim, será que esses 3 milhões que entraram recentemente, nos últimos anos, enfim, 2 milhões, 4, enfim, não importa o número certo, né? Mas assim, será que eles estão preparados, né, para viver o mundo de renda variável? Renda variável? Não estão. Não estão. Eles precisam de conhecimento, precisam se especializar e precisam saber principalmente o seguinte. A maior loucura que eu vejo hoje no mercado são as pessoas querendo vir para o mercado fazendo esses... Desculpa falar dessa forma. Não é demagogia, não é nada, nem preconceito, mas é os cursinhos dos arrastas para cima que você, em um final de semana, fazendo um investimento baixíssimo, vai aprender a operar na bolsa. Impossível isso, não existe. Você precisa do quê? Experiência, conhecimento, técnica apurada e, principalmente, saber reagir. Reagir ao mercado no momento correto, ter o timing para isso. Então não vai ser um curso que vai te ensinar, ou mesmo no nosso caso, que é educacional bem parrudo, a carga horária da nossa mentoria, a gente está falando aí em basicamente 60 horas de conteúdo, mesmo assim a gente fala para os nossos alunos, tenha calma, tenha paciência, respeita o processo, você vai começar a ter uma performance legal fazendo isso todo dia, do mesmo jeito, da mesma forma, com constância, sabendo que você vai perder, porque essa é a única certeza que você tem na hora que você está na bolsa, é que você vai perder e você tem que ter gerenciamento. Então, você tem que ter essa paciência de respeitar o processo. Então, você vai levar pelo menos aí de 3 a 6 meses para começar a ter um resultado interessante. Pode ter gente que antes, eu tenho aluno que no primeiro mês performou muitíssimo bem. Aí tem questões, são perfis, ajustes, mas o que mais pega é o seguinte, Marcos. Você tem uma relação com dinheiro, eu tenho uma relação com dinheiro, ele tem uma relação, cada um vai ter uma relação com dinheiro de acordo com a tua criação, de acordo com as tuas experiências vividas. Sim. Então, uma pessoa que teve, vamos dizer, uma educação básica, não uma educação focada no mercado de renda variável, vamos dizer assim, mas uma educação básica geral, cai no mercado de renda variável, ele não vai conseguir performar porque as emoções vão tomar conta. Tá? A gente criou um sistema, um trade system que a gente fala, ele tem 4 pilares. Tá? O pilar principal dele é o que manda no mercado, é você ter um mindset correto, vencedor, então isso a gente acaba
mostrando como deve acontecer e ensinando isso para os alunos. E o segundo tópico, para mim, é tão importante quanto é um chamado regras. Então a gente começa a colocar regras para o quê? Para te limitar no mercado. Isso é a grande dificuldade de quem chega sozinho no mercado. Porque a hora que você chega no mercado, você vê um mar aberto, livre, você faz o que você quiser. E essa é a grande dificuldade. Então, isso que nós focamos, principalmente com os nossos alunos, é o quê? Dificuldade todos vão ter. Não é que é difícil, é extremamente difícil operar mercado. Isso se a gente nem partir para derivativos, porque a gente está falando que é a dificuldade com a velocidade de Fórmula 1, que realmente é onde dá o grande upside, e é isso que é minha grande paixão, é a operação de derivativos. As pessoas têm que entender que existe o processo, e precisa passar por esse processo, precisa vencer esse processo, porque senão não adianta. Não é comigo, não é com o Fábio, que é meu sócio, um grande trader, ou com o próprio São Vicente, ou com grandes nomes. O negócio, o mercado, eu resumo que mercado é um amplificador de emoção, e o mercado é você contra você mesmo todos os dias. Se você não conseguir passar e focar em você mesmo, se conhecer, esquece, não vai conseguir ter sucesso no mercado. E uma regra que para mim é uma máxima de mercado, isso para mim é um grande mandamento, embora a primeira regra seja segure a emoção, para mim um grande mandamento é não operar também é operar. Mercado tem todo dia. Cara, você não tá bem, não dormiu bem, brigou com a mulher, problema com o filho, tá muito quente trânsito, hoje aqui em São tá Paulo. Quente. Pô, levou 3 horas no trânsito, tá estressado, bateu o carro. Você vai operar pra quê hoje, cara? Pra que você vai correr risco? Risco desnecessário. Entendeu? A partir do momento que você entende que mercado tem todo dia, que principalmente falando de day trade, né? Que day trade não é um daily trade, cara, é quando as coisas realmente acontecem. Porque realmente no mercado, menos é mais. E assim, eu sei que não tem fórmula mágica em termos de comportamento, né? Até tem um estudo bacana, você também muito ligado à academia, né? Mas tem um estudo bacana que o pessoal fala assim, estatisticamente, né? Estatisticamente você puxa o que você quiser, né? Perfeito. Aí, estatisticamente, as pessoas ali que, entre guerras, né, e aí, principalmente americanos, tiveram uma performance muito boa na bolsa, né, entre guerras, principalmente ali depois da Primeira Guerra, mais próximo da Segunda Guerra. E aí você fala, pô, então beleza, então essas pessoas que nasceram nessa geração tiveram performance muito boa. Só que você está medindo os americanos. Se você medir um alemão, por exemplo, provavelmente ele teve uma performance horrorosa, né? Porque ele pegou inflação absurda. Mas se você medir um alemão que nasceu em 1890 alguma coisa, em 1900, aí ele pegou o quê? Pegou crise de 29, pegou peste, pegou primeira... Entendeu? É muito também do momento do nascimento. Né? E aí eu disse assim, pô, você sofre influência muito do ambiente, né? Então... presidente que muda, que cai, inflação, você é influenciado por YouTube, né, por rede social, tal, caramba. Mas qual que é o segredo? Eu acho que a pergunta simples, assim, não sei se é essa a pergunta, assim, mas quanto tempo leva para você realmente entender que você fala assim, pô, tô entendendo o meu perfil, tô entendendo a minha reação, tô entendendo, assim, como eu me comporto em relação ao mercado, porque como você falou, às vezes você pode fazer um trade em um mês e falar, pô, ganhei dinheiro pra caramba, eu sou bom e... Isso é sorte. Quanto tempo que você leva? Porque quando eu vou falar aqui um pouquinho para fundamentos, tá? Puxar um pouquinho para fundamentos. Tem algumas estratégias que você vai perceber, entender um pouquinho da estratégia em termos de fundamentos, uma análise fundamentalista, depois do 6º, 7º ano, né, de execução, né? Uma estratégia de dividendos e tal. Pensar o Warren Buffett, ele fez fortuna em 40 anos, né? Mas para quem tá ali não realmente entendendo um pouco o mercado no dia a dia, quanto tempo que você fala assim, pô, você vai se autoconhecer em quanto tempo, né? A resposta em média, né? Essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta extremamente difícil de ter uma resposta, porque o tempo é de cada um. O que eu vou te responder de uma forma genérica, usando dados. Uma pessoa num emprego normal, sem ser mercado financeiro, em torno de 4 a 5 anos, trabalhando 8 horas por dia, ela se torna especialista naquilo que faz. Mercado financeiro, esquece, você não tem carga horária de 8 horas. Se você tiver carga horária de 8 horas, você não passa do primeiro mês de trainee. Você é braço curto, você não merece estar junto.
E você sabe que é assim, todo mundo sabe que mercado é assim. Mercado financeiro, se você, principalmente no início, você não 12, 14, 16 horas, sábados, domingos. Então, para você se tornar especialista, principalmente em questão de operações, a gente fala muito das 10 mil horas de tela, não sei o que. Tá. O que eu gosto de falar é o seguinte, se você é um cara que se esforça, você começa a entender mercado de 3 a 6 meses, se esforça, e você começa a se destacar, a poder dizer que eu sou bom se você tiver resultado, porque o que difere um louco de um gênio é o resultado. O Dr. Nelson já fala isso. Essa é a grande diferença. Se você tiver resultado, o que eu diria em torno de 2 anos a 2 anos e meio, seria metade do prazo de qualquer setor, vamos dizer, tradicional. Sim. Não que o financeiro não seja. É um setor tradicional, só que é um setor extremamente de guerrilha, né? Sim. Então, principalmente quem está à frente. O que seriam as linhas de frente, né, que a gente gosta de dizer? Principalmente comercial, que estão na linha de frente com o cliente, e o operacional, que estão na linha de frente com os produtos, de um lado, e outra linha de frente é quem são? São os assessores, são o pessoal, o time do comercial, por quê? Capta recurso da pessoa física ou da instituição, pela área de comercial entrada, vem a área operacional. Então, esses 2 grandes polos. Então, às vezes tem guerra de força, cordão de guerra, essas coisas, com certeza. Mas esses são as grandes frentes que eu acho que tem a grande pressão do mercado. Boa. Ô, Marcos, a gente divide aqui em blocos, né? Perfeito. Mas depois, lá no segundo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre as novidades, né? Legal. Sobre metodologia, enfim. Mas, para a gente terminar aqui, eu gosto muito daquele livro lá que chama Psicologia Financeira. Maravilhoso, né? Do Morgan Housel. É o terceiro livro que a gente pede para os nossos alunos lerem. E depois você passa no outro bloco, você passa os outros 2 primeiros. E aí, justamente isso, né? Ele passa muito ali um paralelo com outras ciências, enfim, né? E eu gosto muito disso. E aí você me corrija se eu estiver errado, mas como você falou assim, talvez o resultado no longo prazo esteja muito mais em você reduzir as perdas, né? Ou seja, reconhecer rapidamente, né? Ter um resultado o menor possível em momentos de queda, num trade ruim, do que de fato querer acertar a grande tacada nas altas, né? Como é que você traduziria isso, né? Se é de fato isso, como você fala assim, às vezes é melhor nem operar, né? Às vezes eu brinco assim, que às vezes a melhor decisão é não tomar decisão, né? Não tomar decisão, perfeito. Usando não só a teoria por trás desse livro do Morgan Housel, que é o terceiro que nós pedimos, os 2 primeiro o Axioma Zurich, segundo é o Trading the Zone do Mark Douglas. Eu vou usar mais a teoria do 4º livro que nós pedimos, se chama Rápido e Devagar, do Kahneman, que é a teoria da perspectiva. Como assim a teoria da perspectiva? Dinheiro você vai perder no mercado e dinheiro você vai fazer no mercado. Tem uma outra coisa, dinheiro no mercado você não ganha, porque quem ganha perde. Dinheiro no mercado você faz. E dinheiro no mercado você não recupera, você reverte resultado, porque é sempre com dinheiro novo. Essas coisas vão entrando no psicológico e vão trazendo todas as chaves necessárias para você criar esse alicerce comportamental e aí sim encarar mercado. Sim. Tá? Então, basicamente, quando perder pouco. Primeiro stop é sempre o mais barato. Risco, pequeno. Ah, Marcos, mas e o resultado? O resultado, o que importa é positivo. Se o positivo é pequeno ou grande, no final do dia ele é o quê? É positivo. Para mim tá bom, o que importa é controla as perdas, o resto deixa andar. Então, é perfeito, você tem que mudar a tua perspectiva. Ah, porque eu ensino para meus alunos, não existe compra de máxima, existe compra de mínima. Perdeu mínima, compra, com contexto. Aí todo mundo fala assim, análise técnica você ensina isso? É lógico, é isso que funciona. Não importa quem é teu negócio, se você é o dono da padaria ou se você é o presidente do banco, o que você quer? Comprar barato ou comprar baixo e vender alto. Outra coisa, operar vendido é uma arte. O que eu, principalmente com os alunos que chegam, eu falo assim, o grande problema do mercado é que vocês podem comprar, vocês podem vender. Vocês não sabem fazer nada, vocês ficam nesse, compra ou vende. Então vamos fazer o seguinte, vocês podem comprar, vender não pode mais. Então a partir de hoje, vamos aprender uma coisa primeiro, tá bichão, tá tubarão nessa? Vamos para outra. É você colocar o quê? É o que você falou, método. Sim. É difícil? Muito. Mas com método funciona. E pode ter certeza que funciona. Boa.
Tá? Marcos, só para terminar, um último recado aqui. A gente estava falando aqui de bagagem, enfim, acho que o mercado mudou muito, principalmente acho que depois da desmutualização, né? Essa palavra feia, né? Mas assim, em resumo, o IPO da Bovespa, né? Da atual B3. E antigamente a gente tinha lá o pregão Viva Voz, enfim. Basicamente, o trabalho ele é relativamente o mesmo, né? Assim, quem estava lá no pregão, quem está hoje dentro de uma sala de treino, enfim. Mas para você, assim, como educacional, hoje é mais fácil, é mais difícil, porque hoje, assim, a gente tem mais ferramentas, beleza, mas hoje a gente tem muita informação. Hoje a informação vai muito rápido. Hoje, a cada milissegundo muda a percepção. Como é que, se fosse fazer uma análise no tempo, né? Eu acho que tudo é da tua época e do teu tempo. Tudo você tem pontos fortes e pontos fracos. Tudo, na verdade, vai ser um trade-off. A economia em si é isso e a vida é essa. Hoje, no momento que estamos, é muito mais fácil, muito mais rápido o acesso à informação. Uhum. O problema é que a gente tem muito lixo de informação. Sim. Então, eu te responderia isso da seguinte forma. Eu acho que esse momento seria muito melhor, muito mais propício para quem é sério, para quem tem resultado, para quem tem as informações corretas e para quem realmente não está vendendo uma facilidade. Quantas vezes você viu eu falando aqui que não operar não é operar, fique fora do mercado, se não está bem, se conheça. Em nenhum momento eu falei especificamente de mercado. Ou quantas vezes você viu eu falando que isso aqui é difícil pra caramba? Não é fácil. O Zezinho da esquina que fala coloque R$1.000, venha fazer 100 comigo, não existe isso. Não tem como. A gente está numa economia que paga aí 11, 12 ao ano, que já é uma taxa alta. O Zezinho da esquina vem falar que 10 no dia é pouco. Que loucura é essa? Não existe isso. Entendeu? Então, o que eu gosto de passar para os alunos é o seguinte: risco baixo, vamos controlar as perdas. Quer operar? 2 a 5% ao dia de risco de tua margem. E quanto que a gente busca? Pelo menos 1% ao dia. E vamos. A hora que você consegue fazer isso, controlar tuas perdas, cara, é impressionante o resultado que você tem num mês e no ano. É surreal o resultado que você tem. Sim. O poder do 1% ao dia é uma coisa absurda. Boa. Muito bom. Ô Marcos, vamos fazer um rápido intervalo. Depois, no segundo bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a novidade da Matriz Trading School. Perfeito. Né? Sobre a novidade, mas principalmente sobre metodologia, qual que é o grande DNA, né, da Matriz. Principalmente da Trade School. Então já a gente faz um rápido intervalo, já a gente volta, tá bom, Marcos? Valeu. 1 minutinho, até mais. Legal. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta ao nosso SaraCast aqui com o Marcos. A gente vai falar um pouquinho sobre agora a Matriz Trade School, né, Marcos? Vinícius Pereira. E aí, você fique super à vontade para falar um pouquinho sobre questão societária, né? Você, um dos sócios também, mas falar um pouquinho sobre essa novidade, sobre a matriz, especificamente a Trade School, né? O que é essa escola, qual que é o DNA, enfim, acho que a grande pergunta também é assim, quem é elegível, né, a ser também membro, aluno, né? Mas falar um pouquinho sobre, acho que a gente falou, conectar um pouco do passado com as expectativas, o futuro. E acho que o grande trabalho que é trazer justamente isso, né? Mais educação para esses 5 milhões de CPFs, que para mim, de novo, grande parte acho que está muito com uma base ainda muito fraca em termos de questões técnicas mesmo do mercado de capitais como um todo, né? Então eu não poupo ninguém aqui, né? Acabei de arrumar 5 milhões de inimigos. Né? Não, é que eu acho que as pessoas que entram no mercado criam uma falsa ilusão de uma facilidade. Sim. Devido a muito do que isso está sendo introduzido via marketing aí pelos players, vamos dizer dessa forma, alguns players. Então, mas resumindo, como surgiu a Matriz Trading School? Vamos voltar ali para 2020, que é onde nós conversamos basicamente. Pandemia, lockdown, home office. Na época, voltei a operar a bolsa todos os dias, derivativos, sozinho. Aonde? No escritório de casa. Sim. E aí o que eu fiz?
eu via esse negócio de Instagram que estava disseminando. Criei um Instagram anônimo, sem cara, sem nada, chamado Uncharted Trader. E comecei a postar meus resultados todos os dias. Então tá bom. Passou um tempo, um pessoal começou, me ensina. E eu falei, gente, eu não dou aula, dinheiro eu faço no mercado. Eu sempre tive esse preconceito. E hoje se tornou um propósito. Meio louco isso. Não dou aula. Enfim, o Fábio, que hoje é meu sócio na Matriz e é um dos mentores, na época ele tinha 6, 7 anos de mercado, já tinha uns resultados até que interessantes, nada exponencial, mas resultados bons, né? Resultados assim, conseguia fazer mensalmente um salário de um diretor de empresa, uma coisa muito boa, só que o mercado, quem se limita é você, não tem limite mercado. Então a gente consegue o quê? Pô, vamos exponencializar esse resultado. 6 meses, basicamente, 3 meses, sei lá, um tempo legal, ele quase todos os dias, você vai me ensinar. Setembro de 22, meu aniversário, recebi a primeira mensagem, como todo ano eu recebo, da minha mãe. Batata. Meia-noite e... Meia-noite 05, não é 5 minutos, é 05 segundos, é minha mãe. Segunda mensagem foi desse cara. Será que sua mãe está usando a inteligência artificial? Deve usar muito, porque é impressionante, cara. Até quando eu era casado, a primeira mensagem era da minha mãe, era impressionante. Segunda mensagem do Fábio. Pô, feliz aniversário, tudo de bom. Pô, esse cara... Sabe quando você surge uma empatia? Eu virei pra ele, ele é de Araras. Eu virei pra ele e falei assim, vem pra Alphaville, eu sou de Alphaville, vem pra Alphaville em outubro, no início de outubro, que eu vou te ensinar. Na época ele era empresário, tinha 3 empresas, não sei o que, não, que ele não seja empresário hoje, mas tinha 3 empresas, ramo de logística. Resumindo, em fevereiro ele já estava trabalhando comigo. Vendeu as empresas para os sócios. Então, uma vida tranquila, que eles tinham um nível legal pra caramba, empresário, 3 empresas. Em 3, 4 meses, ele conseguiu o quê? Fazer essa mudança. Ah, Marcos, você falou que é de 3 a 6 meses. São coisas pontuais. Ele não começou comigo. Tinha 6 anos de mercado, tinha feito 20 e poucos cursos. Tem gente que chega pra gente que só precisa de uma lapidada, precisa de um ajuste, precisa entender o que é, às vezes, é um gerenciamento de risco correto, o que é saber girar lote. Porque a maior loucura é como a galera ensina a operar. Ó, entra aqui, stop aqui, o alvo é aqui. Tá louco? Não, o mercado é dinâmico. Como é que você quer? Primeiro usar uma ferramenta estática para operar, que é setup. Setup não dá certo. Média móvel não funciona. Você tem que usar o quê? Estratégias dinâmicas. O mercado é dinâmico. Tá? Então, primeira coisa, você tem que entender o que está por trás. Qual que é a premissa do mercado, qual que é o fundamento do mercado. Não apenas o fundamento da parte macro, da parte econômica, mas o próprio fundamento técnico de quem? Do preço. E quem que é o preço? É o candle. É a coisa mais simples, está na lei de Dow. Primeira lei. O preço desconta tudo, está tudo ali. Entendeu? Então, quando você consegue colocar isso de uma forma prática, o mercado se torna simples. Nunca fácil, mas é simples. Eu gosto de usar uma metáfora com Michael Jordan. Modéstia à parte. Michael Jordan, maior jogador de basquete, o cara é um mito, não tem o que dizer. Você via ele jogando basquete, parecia fácil. Vai falar com ele se é fácil. Ele vai falar, é simples. Nunca é fácil, mas é simples. Pega a bola, acertar na cesta. Resumidamente é isso. Mercado é a mesma coisa. Tá subindo, compra. Tá de lado, não faz nada. Tá caindo, vende. Isso é o que ensinam. Como que é mercado? Tá subindo, compra. Tá de lado, compra. Tá caindo, compra. Aonde? Em pontos corretos, em pontos de liquidez. Não se opera vendido. Que loucura é essa? Não estou falando de trades estruturais, estou falando de trades momentâneos, principalmente scalps. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: tenham sempre uma preferência de uma ponta, uma tranquilidade de operar e se conheçam. E respeitem o mercado. Se você não respeitar o mercado vai te levar. O mercado é um senhor sem pé, sem cabeça. Ele não está nem aí para quem é você. E outra, não importa se você é pessoa física, se você é banco, se você é asset, se você é estrangeiro. No mercado, ou você está comprado ou você está vendido. Então, essa disparidade... eu sou investidor estrangeiro...
Não importa, gente. O que importa é as pontas, porque o mercado ocorre aonde? Nas pontas, nas extremidades. Então é ali que a gente vai operar. E é isso que a gente ensina para os alunos. Bom, Fábio veio trabalhar comigo, começamos a Wise Traders. Tá, vocês abriram uma empresa junto. Abrimos uma empresa junto. Eu, o Fábio e a Meire, que a Meire, eu dei o treinamento para ela, a mentoria para ela em fevereiro, e ela, na época, ela era sócia do BTG. Tá bom. De um escritório do BTG. Começamos as nossas conversas, né? Montamos empresa e começamos o educacional. Super bem, primeira turma, 15, 16 alunos e um ticket alto. Outra coisa, tem que investir. Não existe essa história de R$1.000, R$2.000 um curso que tá louco. Você tem que investir, entendeu? Ninguém vai cobrar R$1.000, R$2.000 para você aprender um trabalho para a vida. Não existe isso. Você tem que investir. Se você não investir, não adianta. Não tem retorno. Isso é lei do retorno. Se você não colocar dinheiro, o dinheiro não vem. Entendeu? Isso não adianta, é lei da atração. Então, começamos o educacional. Primeiro mês super bem, segundo mês super bem, terceiro mês super bem, né? Quarto mês, conheço Ricardo, sócio da Matriz Capital, veio fazer minha mentoria. Tá bom. Terceiro dia de mentoria, ele vira para mim e para o Fábio e fala assim, ó, eu não lembro quanto tempo de mercado ele tem, mas ele tem uma boa experiência de mercado, tem mais de 10 anos de mercado. São 12 ou 14 anos. Eu tenho 12, 14 anos de mercado, tenho um tempo X de mercado, eu nunca vi o que vocês fazem. Então é o seguinte, eu quero vocês. Ele foi como aluno. Ele foi como aluno, ele foi meu aluno. E hoje ele usa o nosso método. Ele opera o nosso método. A gente hoje está construindo uma asset dentro da matriz a operar nosso método PDC, mas vamos voltar um pouco. Aí começamos a conversa de se juntar, criar o braço educacional da matriz e a gente tocar esse braço educacional. Essa conversa começou em basicamente julho do ano passado. Setembro houve a Expert. Nós fomos na Expert com o pessoal da matriz, conhecemos bastante gente, enfim, maravilhoso o evento. E aí foi quando a gente começou a parte mais chata da negociação, né, desse M&A, vamos dizer assim. E aí, em dezembro, batemos o martelo, tudo certo, começamos, assinou, não sei o que, janeiro, escritório novo, voltamos aqui para a região de fevereiro, escritório novo aqui na Fidêncio Ramos, na região aqui do Itaim, tranquilo. E agora, próximas novidades, teremos muitas. Sábado agora é o lançamento oficial da marca Matriz Trading School, que houve a mudança de nome, né, de Wise Traders para Matriz Trading School. O Pablo Spire está fazendo toda essa nossa divulgação, um parceiraço nosso, sócio também da XP. Dia 23 agora vai ser o lançamento oficial, a gente vai fazer um evento, vai ser uma aula que a gente chama de Masterclass, é uma aula que eu vou dar uma introdução, eu e o Fábio, a gente vai dar uma introdução do que é o método PDC, que é o método que eu desenvolvi, que é o método que hoje é registrado no INPI, que é o método que a gente usa nas nossas operações. A sigla PDC nada mais é do que a abreviação de preço, DAO e contexto. E dentro de contexto, você tem contexto temporal e contexto operacional. Por quê? O mercado é um mundo à parte, ele tem o espaço e o tempo dele. Então você tem que entender qual que é o espaço e o tempo do mercado e a tríade do mercado. Basicamente, é isso que a gente vai passar a partir desse sábado, no dia 23. Vou dar um spoiler aqui para vocês de primeira mão. Nós estamos aprovados e estamos com aqui de montar um trading floor agora, aqui na região da Faria Lima, para os nossos alunos. Traduz aí para o pessoal. Um coworking para traders, tá? Nós vamos um coworking para traders, um trading floor aqui no nosso escritório, tá? E uma mesa proprietária, tá? Então os nossos alunos vão poder operar, lógico, mediante teste, tudo com capital nosso, com capital próprio nosso. Traduz também a mesa proprietária. Mesa proprietária. No sentido assim, o cara acha que como é que funciona? Mesa proprietária, você quer operar, mas você não tem uma margem legal para operar e você quer se alavancar. Você faz um teste numa mesa proprietária e se passar nesse teste, você vai operar com o dinheiro da mesa e na hora da divisão dos lucros, o operador, o trader, recebe um percentual bem significativo.
no mínimo aí 70%, até tem mesas proprietárias que pagam 80%, 90%, e o restante fica para a mesa. Tá. Lógico que você precisa ver se a mesa tem o histórico de ser boa pagadora, você tem que ir atrás disso. Sim. Esse é um dos motivos que nós estamos começando esse projeto com os nossos alunos. Vamos criar um track record de histórico e depois a gente abre para o mercado, que é basicamente a forma correta e orgânica de se fazer. Então, esse spoiler aí nós já estamos dando, o trading floor e a mesa proprietária aí. Acredito que ainda esse ano já e acho que é aquela pergunta assim do aluno, assim, quanto tempo que ele vira, né? Assim, quanto tempo que ele sai ali que ele consegue chegar na mesa proprietária? Se ele me escutar o Fábio, fazer o que a gente fala, fazer pelo menos aí uns 2 a 4 replays todos os dias durante a semana, uns 5, 6 replays de final de semana. Nossa, Marcos, que loucura. E na velocidade normal, você não precisa operar mais do que as primeiras 2 ou 3 horas de mercado para você entender o funcionamento. É isso que precisa. Então, beleza. 6 meses. Se escutar a gente, 6 meses. E se não escutar? Não vira. Sim, sem chance. E outra, não é que é a questão de soberba ou a questão... O mercado você tem que ser humilde. Você tem soberano apenas o mercado. E a humildade é o conhecimento. Agora, na hora que você está operando, você não pode ter o se, ter o talvez, ou titubear. Sim. É bem aquela... Sabe aquela... Assistiu o filme Top Gun Maverick? Sim, sabe aquela cena que tá todo mundo assistindo lá... O major novo falando que de 2 minutos e meio vai para 4 e os caras começam, não vai dar tempo. Aí o Tom Cruise chega, 2:15 agora, vai, faz na frente de todo mundo. Aí o cara chama ele e fala assim, eu não sei se eu te prendo ou se eu te parabenizo, porque você mostrou que é possível. Então, isso que a gente faz, a gente mostra que é possível. E tudo que a gente faz na frente dos alunos. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos a sala ao vivo, a gente começa a dar aula com o mercado aberto. Das 8:30 da manhã até as 11. A gente dá aula com o mercado aberto. A gente não é engenheiro de ponte pronta, né? Então, a gente brinca. Então, basicamente é isso que é o nosso educacional aí. Boa. O Marco, começar, a gente tem uns minutinhos finais aqui, mas começar as perguntas difíceis, né? Mas por que essa metodologia ou esse tipo de estratégia ainda ninguém fez? A metodologia, eu acho que pode até ter feito, porque basicamente você tem as teorias que existem, só que organizada de uma forma lógica, que funciona no mercado, que basicamente tem utilizado nos últimos anos. Tá? Mas a grande diferença do nosso método não é a parte técnica. É a parte comportamental. Exato. É a parte psicológica. Porque, assim, a parte técnica... Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas a parte técnica, ela é tranquila. Ela é simples. O difícil é você se segurar. O difícil é você aguentar o medo no loss e aguentar a ganância no gain. É você saber que se tem alvo, deixa pagar. Se azedou o pé do frango, estopa isso aqui, cara. O primeiro stop é mais barato. E como é que você sabe isso? Se vai ou se não vai? Terceira lei de Dow. As médias são calculadas pelos preços de fechamento. Que médias? Médias da pernada, nunca média móvel. E se elas são calculadas pelos preços de fechamento, seu fechamento com posterior superação ou violação confirmam a continuidade do movimento. Por quê? 8ª lei de Dow. O movimento se mantém até que ele mude. Com o quê? O choque, change of character. Então tá tudo na lei de Dow. Você entendeu? Se você parar para analisar, é a psicologia, é o comportamento do preço, é o comportamento do mercado. Só que comportamento do preço, comportamento do mercado nada mais é que comportamento do quê? De pessoas. Porque o mercado é formado por pessoas. Mas tem o robô, tem o robô XPTO do Morgan, tem o robô de liquidez da... Amigo, robô ou não robô, ou tá comprado ou tá vendido. Não importa. Então, o mercado é simples se você olhar de uma forma simples. E não essa loucura toda que todo mundo quer vender uma dificuldade para falar que é fácil. Não, é difícil pra caramba. Só que o simples funciona. E talvez esse é o principal fato de ser tão difícil.
Porque se você quiser aprofundar demais, vai dar ruim. Agora, se você ficar no arroz e feijão todo dia, 1% todo dia, você não vai quebrar, você não vai ter risco, você vai ficar tranquilo. Você vai levar um tempo para ter resultado. Mas você tem que respeitar o processo. Uhum. Quem quer atacada, não passa nem da primeira fase. Tá. Ô Marcos, uma pergunta, ela não é a pergunta mais óbvia no sentido assim, aquela pergunta assim de perguntas-respostas, né? Não é esse objetivo, assim, para quem que é a matriz Trade School, para quem é a metodologia? Daí você vai falar assim, não, serve para todo mundo, para médico, para engenheiro. Não é esse objetivo. A pergunta é a seguinte, por exemplo, vamos supor, para quem que é essa metodologia, no sentido assim, ou para quem não é essa metodologia? Ou seja, será que pessoas ansiosas, por mais que sejam ansiosas, conseguem se adaptar a essa metodologia? Será que pessoas gananciosas conseguem se adaptar a essa metodologia? Então, a pergunta é um pouco diferente da pergunta tradicional, né? Eu vou te responder de uma forma diferente também. A metodologia é igual ao mercado. A metodologia é preço e o mercado é preço. O mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. Uhum. Então, a metodologia é para todo mundo porque é preço. Só que nem todo mundo tem o perfil da metodologia, porque ele é um perfil extremamente arrojado. Você não pode ter medo. Você vai girar lote, você vai fazer preço médio. Marcos, você faz preço médio para trás? Faço. Só que eu ensino a fazer preço médio para frente. E eu não estou falando que eu ensino a escalonar. Escalonar é fácil. Eu ensino a fazer preço médio na volatilidade do candle. Entendeu? Por quê? Existe uma lógica por trás disso. E o mercado respeita essa lógica, senão não teria como operar. Tá? Então, basicamente, a resposta é essa. Mercado é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado. Uhum. Uma pessoa que sabe que ela é ansiosa, uma pessoa que não aprendeu a lidar com perda, ou seja, uma pessoa que foi mimada a vida toda, que nunca escutou não, tá ferrada no mercado. Porque você vai perder, cara. É a única certeza que você tem é que você vai perder. Uhum. E ganhar? Ganhar você pode, perder você vai. Entendeu? E aí, a partir do momento que você aceita isso, é quando anda. Uhum. É meio doido, né? Sim. É quando anda. E outra coisa, para você estar no mercado, você precisa estar com um dinheiro que você não vai fazer falta. Como assim fazer falta? Estou operando, vamos supor, tenho 100 mil reais de margem para operar derivativo hoje. Tá bom. Esses 100 mil reais é teu PL total financeiro? É, meu amigo. Então, tira esse 100 pau, coloca no máximo 10%. 10% do teu PL total. Mas 10 mil de margem não vou ter resultado. Aumenta primeiro o tamanho e daí você vai, conforme o tamanho da tua margem, o tamanho também do seu retorno, proporcional. Vou me alavancar, você vai perder. Por quê? Cara, como é que você vai se alavancar com 10 mil reais de margem se em um mini contrato de índice tem um PL de 20 a 22 pau? Quando você entra com um contrato, não é os 1.000 que o guruzão do arrasta pra cima fala que você tem que ter de margem. É os 22 de PL. Isso ninguém fala. Sim. Você entendeu? Mercado é um monstro. É um monstro. Tem que tomar cuidado. Só que ao mesmo tempo que você sabe, esse monstro pode ser um anjo maravilhoso. Porque o mercado ele é previsível e o mercado ele gosta do quê? De passar o recurso dos impacientes para os pacientes. Sim. O próprio Warren Buffett, essa frase. E o mercado é isso. Boa. Muito bom. Ô, Marcos, duas últimas perguntas. Acho que a pergunta clássica é: você provavelmente opera muito no Brasil e a pergunta é se funciona para outros mercados, né? Então acho que essa é a primeira pergunta em relação a se poderia ser replicável, né, para outros mercados. Vou te responder isso da seguinte forma: ele é replicável para qualquer mercado que tenha volatilidade e liquidez, volume financeiro interessante. Então ele serve para o Forex, serve para com certeza. Tá. Agora, o que acontece o que a gente ensina na mentoria, a gente é especialista, específico, para derivativo futuro, mini índice. Ponto. Então eu vou te dar um monte de ferramentas que só funcionam para o mini índice. E o contexto temporal que eu vou te passar
Lei de Dow, o mercado tem 3 tendências. Tendência primária tem 3 fases. Quantos tempos gráficos você tem que usar para poder ter uma estrutura interessante? 3. Tudo é a tríplice. Desde a Santíssima Trindade, tudo é 3. Você vai pegar esses 3 tempos gráficos, você vai ter teu contexto temporal. Esse contexto temporal, para o mini índice, é 1. Para ação é outro. Para opções é outro. Para Forex é outro. Para cripto é outro. Então, cada ativo tem a sua característica. Eu brinco, eu falo para meus alunos assim: tua namorada hoje é a Joana, mas você namorou a Ana lá atrás. O comportamento das duas era igual? A personalidade era igual? Não, não era. Ativo é a mesma coisa. Cada ativo tem seu comportamento. E aí, uma coisa que eu bato muito na tecla, muita gente vai me xingar agora, eu respeito quem usa, mas, por exemplo, correlação. Correlação é uma loucura usar. Por quê? Às vezes funciona e às vezes não. Pô, se o negócio às vezes funciona, às vezes não, pra que você vai usar isso? Não dá pra usar, cara. Ou o negócio é 100% ou não usa. É que nem gap. Existem 3 tipos de estrutura de gap. Gap de fuga, gap de continuidade e gap de exaustão. Dos 3, 2 tendem a ser fechados no mesmo dia. Bom, probabilidade, estatística, 66%. De 3, 2 tendem a ser fechados no mesmo dia. Aquela frase maravilhosa do guru: todo gap merece ser fechado. Eu escuto isso, dá vontade de tacar os notebook na cara do cara. Não existe isso. Se o cara me pega um gap de fuga e entra a conta, ele quebra a conta. Ele quebra a conta. Aconteceu isso no índice semana passada. O mercado abriu com 800 mil pontos de gap de alta. Só que ele abriu já acima de uma estrutura, trocando polaridade, ou seja, testando ponto como liquidez, autorizando a continuidade para cima. Aí eu vejo lá as corretoras de pessoa física, né? Venda. Na hora que você vê das 2 primeiras horas do mercado, pum, quase 1000 pontos para cima. Aí você fala assim, pô, o que é? Meu amigo, você pegou um gap de fuga e foi na teoria do guruzão da internet que gap merece ser fechado. Tá louco, não é assim. Entendeu? É que nem, ou pior, eu peguei um gap no Ibov. Gap no Ibov? Como é que vai estar gap no Ibov? Eu escutei esses dias um cara falando isso e falei, meu Deus do céu. Você entendeu? Então, essas coisas que você tem que saber o quê? Você tem que saber filtrar. E como que é a melhor forma de filtrar? Pô, ver o histórico, ver o que o cara fez, ver o que o cara construiu, entendeu? Sim. Ninguém chega em um patamar sem fazer nada, entendeu? Então, basicamente, tomem cuidado, tá? Eu não estou falando aqui tomar cuidado com vocês mesmos, tomem cuidado porque isso vai prejudica a família, sim. prejudica filho. Porque, cara, dinheiro é uma coisa que a gente sabe que não é fácil e não aceita desaforo, e cada um tem uma tratativa com dinheiro. Às vezes, se eu perder, por exemplo, 100 mil reais num dia, pode machucar? Pode. Só que a gente tem a estrutura de uma empresa, tal. Agora, o Zezinho da padaria tem 100 mil reais, vai perder os 100 mil no dia. O cara quebrou. Sim. O cara não tem mais dinheiro para comprar o lanche da filha na escola. Você entendeu? Então, você tem que saber primeiro o quê? Tua realidade. Aceitar tua realidade. E saber que mercado é soberano. Esses são os principais pontos. E a grande regra: não operar também é operar. Boa. Ô Marcos, uma última pergunta. Aquela velha clássica, não só na metodologia, mas enfim, operar no mercado. É mais fácil numa tendência de alta? Funciona? Ou, na verdade, o que importa é a volatilidade? Ou seja, tem dias que é mais fácil, né? O pessoal gosta muito de pegar dias de payroll, de Fed, enfim. Para responder essa pergunta, né? Assim, para responder isso é muito questão do perfil, né? Porque, por exemplo, se você é um trader scalp, você vai gostar de operar mais a volatilidade. Se você é um trader de estrutura, você vai querer operar mais uma tendência, tá? A forma de operar, eu vou falar aqui, vão me xingar, a forma de operar não muda. Não muda. Dentro do método, a forma de operar não muda. Por quê? Mercado, ou ele anda de lado, ou ele anda para cima, ou ele anda para baixo. Mas no final do dia, o mercado ele anda num movimento altista, máxima mínima 50%. E no movimento baixista, máxima mínima 50%. Então não importa se o movimento é altista ou baixista, compra sempre mínima. Por quê? Ou você realiza no 50, ou você realiza na máxima. É isso que importa, é pegar a volta.
Entendeu? É pegar a volta. E sempre numa ponta só. Por que numa ponta só? Evita viés. Essa é a dificuldade do mercado. Sim. Você tem duas coisas para fazer quando você não sabe fazer nada. Se você tem duas coisas para fazer quando não sabe fazer nada, autoriza uma, proíbe outra. Põe regra, que daí você consegue fazer. Boa. Tá? Pô, Marcos, muito, muito obrigado pela aula. Obrigado. Passou rápido pra caramba. Eu que agradeço aí. Depois você deixa os contatos aí da Matriz Trade School. @ Instagram, enfim, onde que é melhor encontrar. A gente vai deixar o nosso Instagram e vou fazer um convite a todos, a você também inclusive. Sábado, dia 23 agora, a gente vai fazer esse evento às 8 da manhã online pelo Simpla. Serão 5 horas de um conteúdo extremamente denso que em nenhum curso pago vocês teriam. Tá? E vai ser 100% gratuito. Tá? Como nunca foi feito aqui. Para encontrar pelo Insta é mais fácil. Pelo Instagram, no link da bio, já tá. Tem um link na bio que já é o link da inscrição direto pro Simpla. Como é que é? Matriz.trading.school. Beleza. Muito bom. E deixa os seus também, né? O pessoal. Você usa ainda aquele perfil. O Uncharted Trader. Ele existe, mas eu não divulgo, mas ele existe sim, e eu tenho o meu pessoal também. Se quiser deixar mais algum recado final, mas pô, muito gentil, muito obrigado. Vamos marcar mais vezes e nos encontramos ou lá no evento, no workshop aí, ou a gente volta aqui também, a casa está sempre aberta à disposição. Eu agradeço, sempre que tiver o convite estarei aqui presente, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, muito legal mesmo, Marcos. Prazerzaço. Obrigado a todos, pessoal. A gente esteve aqui com o Marcos Vinícius Pereira, um dos sócios fundadores da Matriz Trading School. Quem puder também acompanha lá pelas redes sociais. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.